Viva o presidente Jair Bolsonaro! A mídia argentina deu com destaque agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro optou por ser absolutamente claro sobre o evento que abalou o cenário mundial nas últimas horas: a morte de Qassem Soleimani, comandante das forças iranianas Quds, um braço dependente da Guarda Revolucionária Islâmica que opera e é responsável por ataques terroristas no estrangeiro. Abre aspas. Tudo o que podemos fazer para combater o terrorismo, vamos fazer, disse o presidente brasileiro. O Brasil não pode permanecer indiferente a essa ameaça que afeta toda a América do Sul, acrescentou. A matéria ainda diz que Bolsonaro sempre esteve perto das decisões de seu par americano Donald Trump. Desta vez, em uma questão tão sensível, mesmo para a América Latina, eu não poderia ser indiferente, disse Bolsonaro. O presidente foi além de seus pares na região e vinculou Soleimani a um dos maiores ataques extremistas sofridos pelo Hemisfério Sul em sua história recente, a explosão da sede da Associação Argentina de Israel, a AMIA. Sua vida anterior, a vida de Soleimani, foi amplamente focada no terrorismo. E aqui no Brasil, nossa posição é muito simples. Tudo o que podemos fazer para combater o terrorismo, faremos. Ele era uma pessoa que, segundo informações, estaria envolvida no ataque à AMIA, a entidade judaica na Argentina, disse o chefe de Estado brasileiro. A definição surpreendeu mais de um. A rigor, Soleimani não aparece em nenhum registro do ataque contra a AMIA, ocorrida em julho de 1994, embora o ex-general iraniano tivesse laços estreitos com membros do Hezbollah, o grupo terrorista libanês que participou do ataque na capital argentina. Surpreendeu mais de um argentino, era o complemento necessário. Pois é, Bolsonaro está sabendo das coisas, está por dentro. Palmas também ao Itamaraty. Mas vamos render mais palmas ainda ao presidente, porque é a primeira vez na história que o Brasil estreita significativamente os laços bilaterais com os Estados Unidos, com o nosso irmão do Norte. Digo a primeira vez porque os Estados Unidos nunca foram efetivamente presentes na história brasileira, menos ainda o Brasil teve alguma importância até hoje para os Estados Unidos. Uma pequena importância, mas por conta da entrada do Brasil na Segunda Guerra, por decisão de Getúlio Vargas, quando o Brasil teve um navio aqui atacado, dizem, por outro navio americano com bandeira falsa. Isso obrigou o Brasil a entrar na Segunda Guerra, entrou na campanha da Itália e lá foi ajudado pelo exército americano, em logística, até mesmo roupas apropriadas para o inverno. Nossos pracinhas foram com roupa inapropriada para o frio europeu e os americanos acabaram agasalhando os soldados brasileiros que lutaram bravamente na Itália. Derrotaram, sim, o fascismo na Itália. É bom que se diga. Isso não podemos esquecer. Ali estreitaram-se os laços, por conta, talvez, dessa influência, da influência na época. Getúlio Vargas deu para os alemães, deportou daqui, a alemã Olga Benário, que era procurada na Alemanha, a comunista Olga Benário, mulher na época de Carlos Prestes. Isso enfureceu os comunistas, que nunca mais suportaram sequer ouvir o nome de Getúlio Vargas. Hoje, inclusive, querem trocar os nomes de rua, o nome de Getúlio Vargas, das ruas, as praças, para, sei lá, Marighella ou coisa parecida. Mas isso é outra história. O fato é que o Brasil, depois da Segunda Guerra, passados os anos, a relação com os Estados Unidos esfriou. E esfriou muito depois do contragolpe de 64. Os nossos militares, os militares de 64, nunca foram lá muito favoráveis aos Estados Unidos.
Geisel, por exemplo, quando teve que investir pesado na construção de Itaipu, preferiu as turbinas alemãs ao invés de turbinas americanas. Quando o Médici construiu estradas por todo esse Brasil, preferiu o modelo europeu, estradinhas estreitas, 2 pistas apenas, com acostamentinhos estreitos também. Era uma questão de economia, mas na época o Brasil crescia muito, poderia ter escolhido o padrão americano feito para caminhões gigantes, como o Peterbilt, que carregava muito ao mesmo custo dos Mercedinhos, por exemplo. O Brasil optou por montadoras alemães, caminhões europeus, do que os caminhões americanos. Nunca nas nossas estradas foram vistos os grandes Macs ou Peterbilts. Sinal de que o Brasil tinha, sim, um olhar para fora, para outra direção, para a Europa e não para os Estados Unidos. Bem, agora as coisas tendem a mudar, porque é também interesse americano começar a ocupar um pouco culturalmente esta nossa região aqui, a América do Sul. Digo culturalmente pelo seguinte, porque aqui no Brasil nós temos quase todos os povos. A região sul, onde eu vivo, é praticamente toda ela feita por alemães, italianos e japoneses e portugueses. Americano por aqui nunca se viu. Na região próxima a Curitiba, a região de Castro, dos Gerais, dos Campos Gerais, nós temos também holandeses, ucranianos, russos, mas americanos nunca se viu. Isso mostra, sim, que há uma ausência cultural americana. O que nós compramos dos americanos aqui é a coisa global, os filmes de Hollywood. Hollywood, nem de longe, é a verdadeira América. Isso quem já nos ensina há muito tempo é o professor Olavo. A verdadeira América não tem nada a ver com Nova York, nem com Hollywood. Aquela é a América globalista. A verdadeira América está no interior. Pois é, desse interior pouco sabemos. Agora, no século XXI, que o nosso agronegócio se tornou gigante, há muita troca de informações com o agronegócio americano, com o interior americano. Muita coisa americana está realmente vindo para cá agora. Mas nunca tivemos a Harley Davidson, o Peterbilt, como disse, os Cadillacs e assim por diante. Quem sabe isso mude, porque é interesse americano também. Bem, a propósito, eu preciso fazer um parênteses. Temos poucos americanos no Brasil, porque os americanos, diferentemente dos alemães, dos italianos, dos japoneses, nunca precisaram sair corridos de sua própria terra, de seu próprio país. Isso também é um fator importante. E no tempo do regime militar, a preferência às montadoras europeias e não americanas devia-se ao fato do Brasil ter dificuldade com o petróleo. Nós exportávamos muito mais petróleo do que tínhamos aqui internamente para nosso consumo. Tanto é que Paulo Maluf começou a sua carreira política dizendo: o petróleo é nosso, enquanto nós não tínhamos petróleo nenhum. Aliás, quem começou essa ideia do petróleo é nosso foi um escritor muito famoso no passado, um escritor do passado, um escritor que deixou o seu nome na história por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês haverão de lembrar. Pois bem, meus amigos, o fato é esse: o Brasil, hoje, com essa decisão de Bolsonaro, estreita ainda mais os laços com os Estados Unidos. Pela primeira vez na história, esses laços parecem sólidos, mas também, como diria, por causa do interesse americano na região. Os Estados Unidos estão, por exemplo, agora muito preocupados com o retorno do comunismo na Argentina e já pediram para fazer uma aliança com o novo governo do Uruguai. Essa matéria chamou a atenção, também saiu no Infobae agora há pouco, que diz o seguinte: o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, informou hoje que teve uma conversa com o presidente eleito do Uruguai, Luiz Lacalle Pou,
no qual concordaram com a necessidade de, abre aspas, fortalecer o relacionamento bilateral entre os Estados Unidos e Uruguai. Abre aspas de novo, boa ligação hoje com o presidente eleito Luiz Lacalle Pou. Os Estados Unidos esperam desenvolver uma parceria mais estreita com o Uruguai, com base no nosso compromisso de expandir a prosperidade econômica e fortalecer as instituições democráticas e a segurança na região, afirmou o chefe da diplomacia americana em sua conta no Twitter. Agora é preciso fazer mais um parênteses, o último. A situação internacional geopolítica está muito quente. É possível sim que aconteça uma guerra, como tenho dito, entre Estados Unidos e Irã. Isso complicará a política no mundo todo. E os locais, os pontos que hoje são considerados críticos pela opinião pública internacional, entre esses pontos, aqui, Venezuela, não é preciso dizer, é um ponto perigoso. A Argentina ontem tentou descolar-se um pouco da Venezuela. Vejam, o governo comunista da Argentina, como eu disse na live de ontem, ficou tão constrangido que veio imediatamente a público, depois do golpe de Maduro, para dizer que a Venezuela, Maduro pegou pesado demais, querem se descolar um pouco. Quando a situação realmente esquentar, a Venezuela será um alvo, sim, da política norte-americana, porque ela abriga aqui várias células terroristas ligadas ao Hezbollah e, por consequência, ao Irã. Abriga também chineses e russos. Isso é um problema. Os Estados Unidos não estão dormindo de toca nesse momento. Já dormiram muito de toca aqui na região, mas esse tempo acabou. Podem apostar. Por isso, palmas para o nosso presidente que realmente embarcou no vagão certo. Até depois, amigos.